Alô, comunidade! Esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, 7 de janeiro de 2026, a gente traz informação, análise a quente, sempre com a participação da nossa equipe na redação, atualizando as informações. Hoje, mais uma vez, Bruno Consiglio. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu tô aqui de olho no chat do YouTube. E é isso, vamos nessa, Rodrigo. Vamos lá, Bruno. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente, condenado por golpe de Estado, fez hoje mais uma excursão ao hospital lá em Brasília. O Bolsonaro passou por exames, que foram solicitados pela família dele, pelos médicos. Os médicos, na saída, depois de fazer esses exames, relataram que Jair Bolsonaro sofre com tontura e desequilíbrio. Isso a gente sabe, mas é um desequilíbrio, assim, clínico. Nesse caso, a coletiva dos médicos acontece nesse instante na porta do hospital. Os médicos também descartam um quadro mais grave de convulsões e tal, mas seguem avaliando a situação de Jair Bolsonaro, que está louco para cavar uma prisão domiciliar, então fica toda hora correndo para o hospital lá em Brasília. Daqui a pouco trazemos atualização sobre isso. Vamos ao noticiário internacional primeiro. O mundo à beira do precipício, A crise se agravou hoje, a crise que começou com a invasão da Venezuela e o sequestro de Maduro. Por quê? Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos apreenderam, e a informação foi confirmada agora há pouco, agora à tarde, apreenderam um petroleiro de bandeira russa que vinha da Venezuela. Olha as imagens aqui no telão da ação militar, mais uma ação que eu chamaria de pirataria militar, praticada a mando de Donald Trump. É o momento em que as tropas dos Estados Unidos invadem esse petroleiro que vinha da Venezuela e foi interceptado já no Atlântico Norte. É um episódio que amplia ainda mais o conflito na América Latina, mas agora envolve também a Rússia na jogada. Então é um desafio direto ao Vladimir Putin. Vamos ver como é que o Vladimir Putin vai reagir a isso. A Rússia tem a tradição de agir com frieza. Se reagir, vai ser daqui a pouco, não vai sair correndo, não. Mas olha as tropas subindo no petroleiro. Essa é a imagem do momento em que as tropas já tomam conta. A gente não tem mais detalhes se a tripulação era de maioria venezuelana, caribenha, se tinha russos também, porque muitas vezes você sabe, na navegação marítima, a bandeira é russa e a tripulação é de outra origem. De qualquer maneira, é um ataque a um navio russo e é muito grave. Bruno tem mais informações sobre isso. Rodrigo, as forças norte-americanas informaram que o petroleiro Marineira foi apreendido por violações às sanções dos Estados Unidos. O episódio aconteceu após uma perseguição que durou várias semanas, desde que o navio tentou escapar do bloqueio imposto pelos Estados Unidos a petroleiros sancionados que operam nas proximidades da Venezuela. Além disso, segundo a mídia estadunidense, nos últimos dias a embarcação havia recebido escolta de um submarino russo. Agora, a apreensão do petroleiro tem o potencial de escalar ainda mais as tensões entre Washington e Moscou. E como você falou, Rodrigo, nos espera agora uma resposta de Putin ou um esclarecimento por parte de Trump. Fica no ar, se os dois vão responder finalmente ao que aconteceu hoje, Rodrigo. Vamos ver. A gente está no aguardo, há uma tensão muito grande por conta do envolvimento agora da Rússia nesta crise. Não é só isso, não. Olha, o Reino Unido informou que também participou, ajudou os Estados Unidos na apreensão. Eu prefiro chamar de sequestro, pirataria, Mas o Reino Unido disse que ajudou após um pedido dos Estados Unidos, já que o petroleiro foi sequestrado e tomado de assalto ali mais perto da Inglaterra do que dos Estados Unidos. O secretário de Defesa britânico John Healey afirmou que as Forças Armadas participaram sim desta apreensão e disse que o navio faz parte, abre aspas, de um eixo russo-iraniano de evasão de sanções alimentando o terrorismo. Depois a gente tenta entender como é que o navio petroleiro faz parte de terrorismo iraniano. O Irã tem petróleo, não precisa de petróleo venezuelano, mas enfim.
A Rússia também se manifestou sobre o ataque. Em nota, o Ministério dos Transportes russo disse que os norte-americanos violaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito ao Mar, a Convenção de 1982. Segundo o órgão, o navio recebeu autorização temporária para navegar sob a bandeira estatal da Federação Russa, emitida com base na legislação russa e no direito internacional. Esse navio foi interceptado, como eu disse, já no Atlântico Norte, perto da Noruega. Pessoal, a Venezuela segue refém dos Estados Unidos. Inclusive, hoje o Marco Rubio anunciou que o plano para tomar de assalto a Venezuela tem 3 etapas. Por enquanto, ainda está na primeira etapa. A última etapa, segundo o Marco Rubio, seria, aí sim, derrubar o regime chavista, como eles chamam. Mas, enquanto isso, o regime trumpista anuncia que o governo interino da Venezuela concordou... É aquela concordância com uma arma na cabeça, sabe como é que é? Mas anunciou o Trump que a Venezuela concordou em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. A manobra ameaça o abastecimento que estava sendo direcionado para a China. Como resposta, Pequim condenou a atitude da Casa Branca e disse que os acordos que existem entre China e Venezuela são protegidos pelo direito internacional. Bom, o direito internacional não vale mais nada e Pequim provavelmente já sabe disso. Segundo Trump, o petróleo será vendido a preço de mercado e o dinheiro será usado para beneficiar as populações da Venezuela e dos Estados Unidos. Ah, tá bom. A gente acredita. Vamos ver um trecho do anúncio do Trump. Tem aqui, mais uma vez ele fez o anúncio pela rede social. Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade aos Estados Unidos da América. Parará, parará, parará. Donald Trump assina esse comunicado. Bom, e o Brasil nisso tudo? A posição do Brasil nessa crise que vai se agravando. Hoje, o assessor especial do presidente Lula e um dos diplomatas mais experientes do Brasil, o Celso Amorim, deu uma entrevista exclusiva para a nossa colega, para a repórter Heloísa Vilela, aqui no ICL. Na conversa que você tem à disposição no site CL Notícias, a entrevista na íntegra, Amorim fez uma análise do momento da crise internacional. Vamos conferir aqui um trecho dessa entrevista, que não foi gravada em vídeo, uma entrevista que está transcrita lá no site. A gente separou aqui um primeiro trecho. Abre aspas, Celso Amorim. Volto a dizer que nós estamos atravessando um momento crítico no mundo. Achar que estamos em uma nova ordem mundial é até otimismo. Nós estamos em uma época de profunda mudança, na qual a velha ordem está sendo totalmente ignorada. Eu acho que nós estamos ainda experimentando a mudança, estamos no meio da mudança e não sabemos o que virá depois. O que ele quis dizer é, a velha ordem já morreu, que é a ordem que vinha lá da Segunda Guerra Mundial, ONU, acordos, etc. Só que a nova ordem ainda não está clara. O que vai... Se é que vai ter uma ordem ou vai ser uma desordem permanente. Por enquanto, o que a gente tem é esta desordem. Muito importante essa entrevista do Celso Amorim. Então, eu vou a Brasília com a Heloísa Vilela, que conversou com o Celso Amorim. Heloísa, eu queria que você trouxesse a sua impressão dessa fala. O Celso Amorim é um dos embaixadores, acho que é o embaixador mais experiente, o diplomata mais experiente brasileiro. A importância dessa fala que ele diz, olha, não tem uma nova ordem mundial, o que tem é mais desordem, é o que ele dá a entender, Elo? Exatamente, Rodrigo. E eu conversei com o Celso Amorim e com outros 2 diplomatas e a impressão é a mesma, é total perplexidade. Ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. E hoje você vê com essa apreensão desse navio de bandeira russa a comprovação do que ele acabou de falar na entrevista. É um momento crítico, porque você vê um país que se dá o direito de impor sanções a um outro país e obrigar com a força militar, que outros países cumpram essa sanção, porque é preciso lembrar, Rodrigo, as sanções à Venezuela não foram impostas pela ONU, foram impostas pelos Estados Unidos, e ele está obrigando um outro país, no caso a Rússia, a cumprir essas sanções, o que é um total absurdo. Ao mesmo tempo, Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse que vai, até o fim da semana, conversar com a Dinamarca, porque quer negociar a compra da Groenlândia, e que se não conseguir comprar, o uso da força não está descartado. Então você vai vendo uma acumulação de ações todas violentas
violentas, com o uso da força, para impor ao mundo os desejos dos Estados Unidos, como se isso fosse algo normal, corriqueiro. Isso é um absurdo. E a gente ainda não sabe como o mundo vai responder a tudo isso. Porque a impressão que eu tive dos diplomatas que eu conversei é que ninguém sabe mesmo o que fazer ou como fazer, porque não está se vendo uma saída para essa situação. E os Estados Unidos ainda disse que vai levar à justiça, aos tribunais dos Estados Unidos, a tripulação desse navio de bandeira russa. Então, assim, é um absurdo atrás do outro que está deixando todo mundo tonto, Rodrigo. Heloísa fala com a gente, você percebe que ela está ali no Congresso Nacional, atrás, acho que até o Lindbergh Farias, mas a Heloísa, durante muito tempo, durante mais de 20 anos, morou nos Estados Unidos, tem muita experiência na cobertura internacional. Então, eu queria aproveitar, Elo, essa sua experiência. Você acha que a Rússia, de que maneira que a Rússia pode reagir a esse caso, se é que vai reagir? E depois eu vou trazer aqui a China, que nós separamos um trecho da entrevista do Celso Amorim para você sobre a China. Mas primeiro a Rússia. Como é que você acha, como é que você imagina que Vladimir Putin vai reagir à apreensão, ao sequestro desse petroleiro russo? Bom, por enquanto reagiu com palavras, condenando e dizendo que viola as leis internacionais. Mais do que isso, por enquanto, eu acho que não vai acontecer nada, porque a Rússia está mergulhada na guerra da Ucrânia. Então, ela não tem condição de tomar fazer muitas outras coisas. Ela até enviou um submarino para a região, só que eu acho que o submarino não chegou a tempo de proteger o navio de bandeira russa. Então, você poderia ter tido ali no mar, no Atlântico, um conflito, uma situação muito tensa entre forças armadas dos Estados Unidos e da Rússia. Isso pode ser um próximo passo. Então, a gente está vivendo, Rodrigo, num momento muito limite das relações internacionais que pode descambar em algo muito perigoso, né? Então, a gente não sabe no que vai dar. A Rússia, me parece que, por enquanto, manteve uma certa cautela, não saiu com uma reação mais forte, mas a gente não sabe o dia de amanhã. É isso. Eu lembro, quer dizer, em outros momentos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tensionamento entre as potências e, às vezes, uma faísca, uma fagulha é suficiente para explodir um conflito armado de natureza, assim, que a gente não sabe como vai terminar. Então a Heloísa lembrou bem, podia ter havido um conflito já hoje entre as tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra e esse submarino russo. É que, por algum motivo, ele acabou não fazendo a escolta que havia sido pedida, né, para esse navio russo. Então, a Rússia, por enquanto, reagindo de maneira discreta. Vamos ver se vai manter essa discrição. Mas eu queria trazer aqui um outro trecho do Celso Amorim, Elo, e no momento em que ele fala sobre a China. Você pergunta sobre a China. Vamos colocar aqui no telão e depois a Elo comenta. Por favor, pessoal. Aqui no telão a gente tem, abre aspas para o Celso Amorim e aí a Heloísa fala depois. Nós não vamos aceitar nenhuma proibição de comercializar com a China. Continuará sendo nosso grande parceiro e, em muitos casos, preenchendo lacunas, diz o Celso Amorim. Eu já tenho citado, por exemplo, o caso da BYD, que entrou, aí ele está se referindo àquela fábrica na Bahia, entrou no lugar onde havia uma fábrica da Ford. Ele está dizendo, os norte-americanos foram embora, os chineses chegaram, ocuparam o espaço. Por exemplo, se a China quer investir em uma ferrovia que vai unir o Pacífico ao Atlântico, nós vamos apoiar. Eu achei essa aqui a parte mais afirmativa, sim, do Celso Amorim, dizendo que o Brasil não vai aceitar uma interdição, porque os Estados Unidos interditaram a Venezuela, ou estão tentando interditar, né, Ilo? Não pode mandar petróleo mais para a China. Será que vão fazer a mesma coisa com o Brasil? O Celso Amorim diz, não vamos aceitar. Citou o caso de fábrica de automóvel e citou o caso da ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico. Elo? Uma ferrovia que já está sendo construída, Rodrigo, que vai desembocar no Pacífico, usando o porto de Xangai, que foi construído pela China no Peru. Então, essa ferrovia já está sendo construída e existem discussões intensas com o governo chinês para que ele participe e financie boa parte desse projeto. E é isso que o Celso Amorim está dizendo. Esse tipo de coisa a gente não vai parar, muito menos o comércio. Então, os Estados Unidos, como que eles vão agir diante
diante disso, né? O Brasil, óbvio, não pode dizer não vamos mais fazer comércio com a China. Foram os Estados Unidos que foram abandonando os seus parceiros, largando todo mundo no meio do caminho, tentando fazer acordos que não interessam aos seus parceiros, relações exploratórias que ninguém quer. Então, é isso que o Celso Amorim está falando. Agora, não adianta, Rodrigo, o Brasil ter uma posição clara sobre isso e outros países não terem. Por isso, os diplomatas têm destacado muito nas conversas que eu tive a situação da Groenlândia, porque se os europeus acham que o problema da América do Sul, a América do Sul que resolva, eles que compreendam que a Groenlândia agora também é alvo objetivo claro de Donald Trump. Então, é com todo mundo. Então, é melhor todo mundo começar a se unir para reagir a isso e não fazer o papelão que a Grã-Bretanha fez hoje de ajudar a operação de roubo desse navio de bandeira russa. Vilela, que a entrevista na íntegra do Celso Amorim está no nosso site, super importante. Entrevista feita pela Heloísa Vilela. Obrigado, Elo. Até mais. Tchau. Até mais. Heloísa Vilela, que segue na cobertura lá de Brasília, e a gente segue aqui com o noticiário ainda sobre Donald Trump. Vamos lá. Trump é uma ameaça para fora dos Estados Unidos, como a gente está vendo, ameaça à Venezuela, ameaça ao Brasil, ameaça à Groenlândia, ameaça à Europa. E é uma ameaça para dentro dos Estados Unidos. Olha só, o governo Donald Trump lançou hoje um site oficial que celebra o perdão dado aos envolvidos naquele ataque ao Capitólio, evento que completou 5 anos nessa terça-feira. Aqui tem uma imagem desse site lançado pelo governo do Trump. 6 de janeiro de 2021, né? Está completando 5 anos, completou ontem. Parece que o Trump está querendo mudar um pouco a história do que aconteceu, porque ali foi uma tentativa de golpe também. Eles queriam evitar a posse do Biden naquele momento, que derrotou o Trump. Bruno, traz mais detalhes aí para a gente, por favor, Bruno. Rodrigo, o Trump ele não ia perder a chance de construir mais uma vez uma narrativa completamente descolada da realidade só para se beneficiar. O site é, na real, bem o que você esperaria da versão do ataque ao Capitólio, só que escrita por Donald Trump. O texto basicamente diz que foi tudo culpa dos democratas que criaram uma narrativa distorcida que permitiu que eles perseguissem americanos inocentes. O site também afirma que os democratas orquestraram o ataque ao fraudarem as eleições de 2020 que resultaram na presidência de Joe Biden. Além disso, segundo a administração republicana, o objetivo do site é corrigir um erro histórico, classificando o ataque como um protesto pacífico. Só que a pergunta que fica, Rodrigo, é da onde que o Trump tirou tanta inspiração para escrever um conto de fada desse, não é? A inspiração, Bruno, vem lá do Steve Bannon, de negar sempre e trazer sempre narrativa e não deixar o seu adversário respirar, o seu inimigo, e construir o tempo todo uma narrativa em cima de mentiras. O importante é ser firme na mentira. É isso que o Donald Trump está fazendo também em relação a esse episódio da invasão do Capitólio. Foi um golpe tão grave quanto aquele ocorrido aqui no Brasil no 8 de janeiro. Bom, o Trump mesmo sabe que o negócio não está bom para ele, né? Ele está cantando de galo no mundo inteiro, mas lá dentro dos Estados Unidos ele está em baixa nas pesquisas. O presidente dos Estados Unidos declarou que uma eventual derrota republicana, o partido dele, né, republicano, nas eleições de meio de mandato, agora em 2026, é uma eleição para o Congresso, né? Ele diz, se eu for derrotado, se o meu partido perder, eu posso sofrer impeachment. Está aqui na nossa manchete, também no site. Se republicanos perderem a eleição de meio de mandato, eu sofro impeachment, o Trump diz. Pelo menos nesse caso está sendo realista. É muito provável mesmo que isso aconteça. Mas ele falou isso num encontro com parlamentares republicanos, a gente separou um trechinho. Vamos assistir? Vamos lá. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Vou sofrer impeachment. Então ele já está se vitimizando, talvez preparando o clima para alguma virada de mesa. Se nas pesquisas, na véspera da eleição, ele pode aprontar um Capitólio novo se perceber que a eleição parlamentar está perdida em 2026. Vamos aguardar, está cedo ainda. Nos Estados Unidos tudo isso é muito confuso, depende de cada estado, da votação em cada um dos distritos, né? Porque os deputados são eleitos em distritos. Vamos seguir acompanhando, mas ele já colocou na agenda essa questão do impeachment.
O próprio Trump, para se vitimizar e tentar reunir as tropas dele, que estão um pouco em baixa internamente. Pessoal, vamos agora para o noticiário nacional. Eu abri com essa notícia aqui, agora vamos trazer mais informações sobre Bolsonaro no hospital. O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje o ex-presidente a fazer exames no hospital DF Star, lá no Distrito Federal. Ontem o Bolsonaro havia sofrido uma queda. Ele bateu a cabeça na sala onde está preso, lá na Superintendência da Polícia Federal. O Bruno tem mais informações, enquanto a gente tem imagens aí da transferência, né? Quando o Bolsonaro saía da Polícia Federal e era transferido para fazer os exames no hospital. O Bruno tem mais informações. Diga lá, Bruno. Rodrigo, mais um episódio de Jair no hospital. Essa é uma dupla que está fazendo bastante barulho, né, ultimamente. Mas, enfim, na decisão de hoje, o Moraes determinou que o transporte e a segurança de Bolsonaro deveriam ser feitos de forma discreta pela PF e que o desembarque deveria ser realizado pela garagem do hospital. O ministro ainda frisou que a Polícia Federal deveria providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante a realização dos exames e o posterior retorno à superintendência da PF, onde o Jair Bolsonaro está preso. Vale lembrar que ontem Moraes negou a ida de Bolsonaro ao hospital e exigiu laudos médicos. E a defesa de Bolsonaro, então, reiterou a necessidade de exames imediatos e apresentou uma lista dos procedimentos necessários, Rodrigo. É isso, e a gente tem uma atualização de informação que eu já trouxe na abertura. O Bolsonaro já concluiu os exames, ele já concluiu e agora há pouco retornou às instalações onde ele está preso na Polícia Federal. A gente tem aí imagens da imprensa que acompanhou esse circo bolsonarista, né? Ele vai e volta para o hospital. Importante dizer que o médico do Bolsonaro, Brasil Caiado, esse é o nome dele, disse que a equipe médica segue a investigar o quadro clínico que, segundo o médico, envolve tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. O médico diz que o Bolsonaro tem tudo isso. Tontura, desequilíbrio, oscilação da memória. A gente sabe que ele já tem isso, né? Principalmente desequilíbrio e falta de memória, porque ele esquece o que ele fez, por exemplo, na pandemia. Mas aqui estamos falando do quadro clínico, e aí é o médico falando. O médico também afirmou que a lesão que Bolsonaro teve ao cair na cela não é preocupante. Então, voltou, vai seguir preso. Essa era a atualização importante. Falando ainda dos bolsonaristas e de Alexandre de Moraes, o ministro do STF deu 15 dias para o pastor Malafaia se explicar por ter chamado o alto comando do Exército de frouxo. Ele gosta de fazer um barulho, né, o Malafaia. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em 18 de dezembro, denúncia contra o Malafaia. O caso teve origem numa representação do general Tomás Paiva, comandante do Exército. O militar acusou Malafaia de crimes de calúnia e injúria. Isso tudo porque Malafaia disse... ele disse isso aqui, vou mostrar, durante uma manifestação em abril do ano passado. Vamos ver. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não. É para marcar posição. Tá bom, não é para dar golpe. Mas por quê, então, Malafaia? Frouxos por quê? Marcar posição no quê? Militar tem que cuidar do quartel, das fronteiras, da segurança do Brasil. E pastor devia ter que cuidar da igreja também, né, que se diga. Mas ele fica aí, em cima do caminhão de som, provocando militares que não aderiram ao golpe e agora vai ser processado. Vai ter que responder. Tá nervoso com isso, hein? Tá nervoso com isso. Vamos trazer mais um tema importante. Ataque coordenado para tirar a credibilidade do Banco Central. É gravíssimo o que está acontecendo. Influenciadores estão sendo procurados para gravar e divulgar vídeos na internet com ataques ao Banco Central, devido à liquidação do Banco Master. Está aqui, mais uma vez, olha, o nosso site está muito forte, hein, gente? Cada dia mais forte. Mais uma vez eu chamo você para ler. Estão todos os detalhes aqui, ó, no ICL Notícias. Ataque coordenado ao Banco Central. É uma operação política e financeira. O influenciador de direita e vereador do PL, vejam só, o Rony Gabriel, contou essa história. Ele disse que ele foi abordado por uma empresa em dezembro e expôs todo o esquema num vídeo nas suas redes sociais. O Bruno Concílio traz mais detalhes aqui pra gente. Bruno. Rodrigo, é isso mesmo. Rony Gabriel contou que a empresa entrou em contato com a sua assessoria
e se apresentou como responsável pelo gerenciamento de reputação de um grande executivo. Segundo ele, a proposta incluiu o pagamento de uma boa quantia em dinheiro. O influenciador também mencionou que o trabalho exigiria a assinatura de um contrato de confidencialidade, que previa uma multa de R$800 mil em caso de descumprimento do acordo. Vamos ver um trechinho aí do vídeo dele. Agora eu vou contar pra vocês o que era a proposta que fizeram pra mim. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram, baseado no alcance muito alto que eu tenho hoje, onde o Brasil inteiro me assiste. Eu também tô colocando isso em risco por causa desse vídeo. É bem provável que eles vão me processar. Mas pra dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, sei lá, estava indo contra o sistema. Só que a verdade não é essa. E eu não vou fazer um vídeo aqui mentiroso, baseado numa mentira. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. E o meu assessor a mandar essa mensagem de recusa em participação do projeto. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. Muito importante, né, que esse influenciador, mesmo que seja mais ligado ao bolsonarismo, traga isso a público. E não foi só ele, não. Ele mesmo diz isso no vídeo, né? Não foi só ele, não. Segundo a Folha de São Paulo, ao menos 46 perfis na internet participam de um esquema fazendo ataques ao Banco Central e a investigadores do caso Master para tentar virar o jogo. Em vez da investigação se voltar contra o Master fraudulento, não. Eles querem virar o jogo e que o Banco Central seja investigado. É demais, né? Olha, e esse esquema com influenciadores vem de longe, hein? Hoje eu assistia no Desperta, o programa com o Fábio Panunzio, e o Luiz Costa Pinto entrou no ar relembrando um vídeo gravado pela Gabriela Prioli, também influenciadora. Ano passado, quando o BRB, Banco de Brasília, ia comprar o Master, eles passaram o vídeo, a Gabriela Prioli dizendo: eu acho que é uma boa ideia até, eu não entendo porque estão criticando a compra do BRB, aliás, do Master pelo BRB. Ela gravou um vídeo assim, trazendo... Será que foi um vídeo que ela gravou porque recebeu alguma proposta? Fica na dúvida, porque se agora a gente sabe que tem um esquema aí contratando influenciadores, será que já existia esse esquema no ano passado? É muito estranho, a gente tem que ficar de olho. É muito interesse vinculado a esse caso do Banco Master. Pessoal, uma coisa importante, a gente trouxe aqui no começo do programa que o Trump, no meio, né, do programa, que o Trump tenta reescrever a história do ataque ao Capitólio. Aqui no Brasil, o presidente Lula faz diferente, né? Amanhã vai haver um ato político em Brasília relembrando o ataque de 8 de janeiro. Só que o pessoal da direita não quer participar, não. Hugo Mota e Davi Alcolumbre optaram por não participar da cerimônia em defesa da democracia, que será realizada no Palácio do Planalto. Isso porque a relação entre o governo e o Congresso segue estremecida com a expectativa de que Lula vete o projeto da anistia light, né, da dosimetria. O primeiro ato pró-democracia aconteceu já em 2024, no 8 de janeiro, mas desde então nenhum presidente da Câmara marcou presença. Arthur Lira e agora o Mota e também o Alcolumbre do Senado não devem ir, né? Já o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto estão firmes na lembrança desta data. Ao contrário de Trump, não é para perdoar os golpistas, mas para lembrar a importância de defender a democracia. Pessoal, eu queria trazer aqui uma última nota, né, sobre a dança das cadeiras no governo Lula. A gente já havia trazido ontem que o Ricardo Lewandowski deve sair do Ministério da Justiça até o fim dessa semana, e agora foi a vez de Fernando Haddad. O ministro da Fazenda comunicou a Lula que pretende permanecer no cargo só até o fim de fevereiro, para concluir compromissos da pasta e depois se retirar, a gente imagina, para concorrer a um cargo em São Paulo, ao governo do Estado, ao Senado, ou para coordenar a própria campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Queria agradecer mais uma vez a presença aqui, a parceria do Bruno Consiglio, que está muito bem nesse papel aí de substituir a Laura Couto na apresentação, na atualização das notícias. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã, hein? Até amanhã. O ICL Urgente volta amanhã e daqui a pouco eu estou lá no N2, mas antes disso, uma lembrança aqui. O ICL está na final, e eu vou virar aqui para o telão para a gente mostrar, na final do Prêmio Best 2025. Você pode votar, ajudar a nossa equipe a mais uma vez faturar aí esse prêmio importantíssimo na categoria Portal de Notícias e Jornalismo. Você vota como?
Entre em icl.com.br/ibest e esse link vai te levar para a votação. E você, se achar que a gente merece, eu faço o pedido para que você vote, que o ICL ganhe esse prêmio. É importante para a gente, seria a segunda vez. Vote no ICL, icl.com.br/ibest. O ICL Urgente volta amanhã. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu, pessoal! Todo começo de ano é a mesma coisa. Os Faria Limers fazem relatórios brilhantes, previsões coloridas e gráficos impecáveis. Mas passa janeiro, fevereiro, março e assim por diante, tudo cai por terra. Mas existem pessoas que não trabalham para agradar banco, empresa e nem em prol de lucro de ninguém. Eduardo Moreira e a equipe do Investidor Mestre. Ano após ano, ele analisa o mercado financeiro profundamente e acerta todas as previsões. Já o mercado e os coaches erram tudo. No dia 29 de janeiro, às 8 horas, vamos apresentar o Mapa da Mina 2026. Uma explicação honesta, acessível e transparente do que realmente te espera no mercado financeiro. E se você quer investir com autonomia e não por influência, se inscreva gratuitamente. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.